Graça e paz a todos, tudo bem? Voltamos aí com mais um vídeo. Demorou um pouquinho por conta das novas ferramentas que a gente ainda não tem facilidade aí para poder operar, mas graças a Deus que deu tudo certo, não é? Estamos aí de volta com a ITVEC, não é? E hoje nós vamos para a exegese. A exegese, nós vamos começar pela primeira página da apostila de interpretação bíblica, né? Nós estamos nessa disciplina, ó, interpretação bíblica, contendo a hermenêutica, a homilética, a hermenêutica e a exegese, não é isso? E logo lá em exegese, nós vamos ver no finalzinho, nós vamos ler junto, é, não é incluir algo que está faltando, sim trazer para fora o que já está lá encoberto para o mundo, mas revelado pelos seus amigos. Nós vamos ver isso lá. Nós passamos já nesta apostila, estamos no finalzinho dela. Esta é a última matéria dessa apostila e acabando essa a gente entra na próxima, ok? Passamos pela hermenêutica, passamos por suas leis da hermenêutica, não é? E entramos na homilética. Passamos também pela homilética. Se na hermenêutica é a arte de interpretação, a homilética é a arte de pregar, de expor, de falar e aí em diante. Você aprendeu na aula de homilética. Então, passamos pela homilética e entramos aqui em exegese. A palavra exegese tem sua origem no termo grego exegesis, não é? Que pode significar narração, guiar, dirigir, governar, descrição ou apresentação, como explicação e interpretação, que por sua vez origina-se de egeomai. Egeomai significa conduzir, respectivamente, expressa a ideia de para fora. Etimologicamente, o significado proposto para a exegese seria conduzir para fora, trazer para fora. Não é expor o que está no texto, o que foi interpretado, trazer a revelação. Pesquisar, estou dizendo aqui, pesquisar, encontrar o que está escondido, não é? Levar para fora. É uma interpretação ou explicação crítica de um texto, particularmente o texto religioso. O termo foi tradicionalmente usado para a exegese da Bíblia, mas o uso moderno é exegese bíblica. É usado para dar mais especificidade a fim de distingui-lo de qualquer outra explicação crítica mais ampla de qualquer texto, tipo de texto. Então, a exegese bíblica, ela distingue-se, porque você já sabe que é uma exegese, uma pesquisa crítica do texto sagrado da Bíblia. A exegese inclui uma ampla gama de disciplinas críticas, crítica textual. A gente vai ver o texto e vai fazer uma crítica baseada nesse texto. Daqui a pouco a gente explica que texto é isso. O texto que a gente tem é o texto original. A exegese antiga, que é a primeira exegese, a exegese em si, leva em consideração que o exegeta, que é aquele que pratica a exegese, ele tem que ter conhecimento literário da língua original que foi escrito o texto, que só assim ele vai conseguir fazer uma crítica construtiva, uma crítica real e uma pesquisa original do texto, ok? Vamos lá. A exegese inclui uma ampla gama de disciplinas críticas, crítica textual e a investigação da história da origem de um texto. Mas a exegese pode incluir o estudo dos antecedentes históricos e culturais do autor, do texto ou de seu público original. Outras análises incluem a classificação do tipo de gênero literário presente no texto. É uma análise de características gramaticais e sintáticas do texto propriamente dito. Então, quando você vem e busca os antecedentes históricos e culturais do autor do texto ou de seu público original, você compreende quem escreveu, para quem escreveu e qual era a situação histórica da época. O que ele estava passando a fim de que ele afirmasse, desse aquela afirmação.
Então tem muita coisa que a gente vai ler na palavra de Deus hoje, principalmente a respeito das leis, e entre muitas outras coisas que a gente não vai poder trazer para a nossa cultura. A gente vai tentar entender o que ele quis ensinar, se colocar no lugar deles, do escritor e do ouvinte, do público, e tentar compreender qual foi a intenção do escritor, qual foi a intenção do personagem que o escritor escreveu, ok? Classificação do tipo de gênero literário presente no texto. Uma análise das características gramaticais e sintáticas do texto. Quem escreveu, para quem escreveu, a cultura de quem escreveu, cultura dos personagens, tanto dos ouvintes como quem estava falando, dos personagens da história, levar em consideração a literatura, levar em consideração se o escritor ele tinha formação ou não, quem ele era, não é? E aí em diante. Isso é exegese. Você vai ver que ela tem muita particularidade ou ela é bem parecida com a hermenêutica, não é? Os termos exegese e hermenêutica têm sido usados como sinônimos. Ou aquele que pratica exegese, vamos lá, uso. Aquele que pratica exegese é chamado de exegeta, não é? O plural de exegese é exegeses. O adjetivo é exegético. Por exemplo, comentários exegéticos. Uma exegese bíblica, o oposto da exegese que é retirar, é a exegese, envolver, no sentido de um comentarista exegético, importar ou envolver suas próprias interpretações perante subjetivas no texto, não suportadas pelo texto em si. Exegese é frequentemente usada como um termo depreciativo, porque exegese é uma coisa e exegese é outra. A exegese, ela é aquela pessoa que lê o texto, o exegeta é aquela pessoa que lê o texto e ela inclui no texto a sua própria interpretação. Ela inclui a sua própria ideia, ela molda o texto para transmitir para o público dela aquilo que ela, a sua ideia, entendeu? Mas nós não temos que transmitir a nossa ideia, nós temos que transmitir a ideia do escritor, transmitir a intenção do escritor, a história na real. E existe um problema muito grave hoje nisso. A pessoa está com raiva lá do obreiro, ou com raiva do amigo, a oportunidade que ela tem, seja numa campanha no lar, seja no público, seja onde for, que ela tiver para agredir aquela pessoa, ela vai pegar um texto que fala basicamente sobre o que ela pensa da pessoa e vai pregar baseado no que ela pensa da pessoa e não na realidade da palavra de Deus, ok? Para mim, a exegese tem uma particularidade importante: é garimpar, trazer a revelação do texto para nós e as outras pessoas, respeitando as regras da hermenêutica e homilética, mas com uma junção de pesquisa avançada dos originais e das várias riquezas que encontramos em comentários de arqueologia, história e cultura. Como eu falei para vocês, a gente precisa, o exegeta antigo, ele tinha que ter o controle da língua em que foi escrito o original daquele texto. Hoje é muito difícil você encontrar alguém que tem total controle do grego koiné ou do hebraico que se falava naquele dia, não é? Então tem muitos teólogos aí, pessoas postando coisas no YouTube dizendo, aqui no original quer dizer isso, não é isso que quer dizer. Essas pessoas estão usando textos que eles encontraram já traduzidos, estão tentando passar uma visão de que controlam, que falam fluentemente o grego koiné, coisa que é mentira. E aí eles acabam distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus, trazendo uma tradução nova daquilo que já está traduzido. Para uma exegese simples, então, que eu posso inverter a exegese para a hermenêutica, e de uma exegese mais simples para os dias de hoje, eu posso fazer a exegese? Pode, você pode utilizar de comentários bíblicos hoje que são ricos em informações. Então a gente tem um comentário bíblico Fini, eu vou colocar lá no, no subtítulo do vídeo do YouTube para alguns irmãos aí do grupo, essas indicações aí, tá? Então, o comentário bíblico Fini, da SPAD,
você vai ver ali muita coisa rica. Você vai conseguir já pegar textos com a exegese pronta, ou a explicação, a hermenêutica pronta. E você vai fazer a pesquisa do seu texto bíblico, não daquele versículo fechado, mas do texto bíblico e do contexto bíblico. E aí você vai trazer para fora. Tem uma outra obra escrita, é, Entendes o que lê? Também vou postar lá e você vai conseguir achar entre muitas outras obras de interpretação bíblica, muitos outros livros, tanto da CPAD como da Editora Vida, entre outras editoras, Sociedade Bíblica Brasileira. Você vai ver que tem muitas bíblias de estudo que vão te dar uma oportunidade de fazer a exegese de forma correta dos textos bíblicos atuais, dos textos bíblicos que a gente tem, fazer a hermenêutica dos textos bíblicos que a gente tem, ok? A exegese vai fazer você entrar no texto e você vivenciar a história. A exegese vai fazer você entender a intenção do autor e a intenção do personagem a quem aquele autor está trazendo no texto. Você vai entender o que os ouvintes daquele autor ou daquele personagem ou daquela história, daquele ato, o que eles vivenciaram, o que eles sentiram. Você vai sentir a mesma coisa. E quando você sentir a mesma coisa, aí está a revelação. Você vai trazer para fora aquilo que o autor quis passar. Exegese é isso. Você vai descobrir o que o autor quis transmitir, baseado apenas no texto que você está lendo e no contexto. Você vai entender a história e vai trazer o que o autor quis transmitir, ok? Não é incluir algo que está faltando, é sim trazer para fora o que já está lá, encoberto para o mundo, mas revelado aos seus amigos. Lembra que a gente leu isso lá no comecinho da apostila? Pois é, tirei isso de um texto bíblico, claro que não com essas palavras, mas eu escrevi isso daí para que você possa compreender o que é exegese e o que é hermenêutica. A hermenêutica e a exegese não é incluir algo que está faltando, e sim trazer para fora o que já está lá, a revelação, encoberto para o mundo, mas revelado para os seus amigos. Isso é exegese. Nesse texto de João 15:15, a gente vai entender qual a importância de ler o texto e trazer, acima de tudo, a intenção do autor, porque você vai ver que a autoria do texto não é só daquele escritor que escreveu, tá bom? Você vai entender que a autoria não é só João Ferreira de Almeida, a autoria não é só do escritor da Bíblia Viva, do editor da Bíblia Viva, do editor da Bíblia Pentecostal, do editor da Bíblia Thompson, do editor da Shed, do editor. Não. Existe uma autoria acima de tudo isso. Ah, então a autoria é de Marcos, de João, de Pedro, de Paulo. Também não. Existe uma autoria acima de tudo que a gente tem que respeitar do texto bíblico. E diz lá em João 15:15, ó, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Então, o dono, o autor do texto, da história, o autor da realidade, da veracidade, da verdade que o texto está trazendo, ele é Deus. Então, Jesus, como Deus encarnado, trouxe a sua realidade, a sua verdade aos homens, e os homens escreveram o que Jesus falou. Então, o verdadeiro autor, você vai ler lá em Hebreus, é, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Então, o que eu quero passar para você é que os textos bíblicos têm um autor, têm um consumador, e a intenção dele é criar uma fé, uma disciplina, criar uma lealdade entre Deus e os homens, e salvar este homem, salvar os homens, salvar a humanidade. E quando a gente pega o texto e traz a intenção, ao contrário da que o escritor quis passar, a gente não está agredindo só o escritor, a gente está agredindo a intenção de Deus. A gente está agredindo a intenção de Jesus, a gente está agredindo a intenção daqueles homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente está agredindo o próprio Espírito Santo.
Se o Espírito Santo diz que é pedra, por que que eu vou buscar em outro capítulo que não tem nada a ver com aquilo que eu estou lendo, ou em outro livro, ou colocar coisas da minha imaginação, se não existe, para atacar o irmão, ou então simplesmente para transmitir a minha ideia? Isso não pode existir, entendeu? Isso não existe. A Bíblia tem que ser lida literalmente. A Bíblia diz o que ela quer dizer, a menos que haja, isso a gente aprendeu lá na hermenêutica, a menos que haja ali imagens figurativas, não é? Algo parecido com isso. Lá na aula de hermenêutica você vai aprender isso daí, tá bom? Então, olhar para a palavra de Deus é olhar para a intenção de Deus, olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. E é muito diferente do que a gente tem visto hoje, não é? Pegar outras imagens aqui para a gente entender um pouco mais, ok? Exegese, análise, explicação ou interpretação de uma obra feita de maneira cuidadosa. Comentário cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente um texto, uma expressão ou uma palavra. Propósito de esclarecer, de interpretar detalhadamente um texto, não é? A expressão ou uma palavra colocada, não é colocar a minha ideia dentro do texto, não é incluir. A palavra de Deus não precisa incluir nada. A palavra de Deus precisa que você entenda ela como ela é e aí em diante, não é? Em 1635 a 705, Spinner, ele deixou lá os seus adeptos e ele começou com o pietismo. Pietismo, é isso? Vocês estão lendo aí, podem parafrasear melhor do que eu, né? O pietismo surgiu como reação à exegese dogmática, não é? Da igreja da época, do, do que os homens que pregavam os dogmas, não é? Do período confessional. Philip Jacob Spinner é considerado o líder do reavivamento pietista. Os pietistas alegam que para interpretar a Bíblia é preciso uma luz interior ou de uma unção do santo e somente isso. Ele alegava, e os seus adeptos depois alegavam, que os adeptos de Spinner nesta época aí que você viu, alegavam que para interpretar a Bíblia, somente os iluminados podiam fazer isso. Somente quem tinha um dom do Espírito, quem tinha uma iluminação divina no seu interior. E isso é errado. É errado. Parece até bonitinho, teológico, mas não. Não é só quem foi iluminado que pode interpretar a Bíblia. Negativo. Claro que a gente tem que orar, pedir que o Espírito Santo guie o nosso coração para sentirmos o que Jesus falou. Ou melhor, para que recebemos, estejamos com o coração aberto, estejamos sensíveis a entender a palavra de Deus. Entendeu? Então, não existe pessoas certas que vão ser ungidas para interpretar a Bíblia. Existem pessoas que seguem as regras da palavra de Deus. Entendeu? Na época da reforma, alguns doutores nunca haviam lido a Bíblia toda. De acordo com Lutero, uma interpretação adequada das Escrituras deve proceder de uma compreensão literal do texto, entendeu? Compreensão literal do texto. Ler literalmente, segundo Lutero. Para ele, o intérprete deve considerar as condições históricas e gramáticas e o contexto. Você me entendeu? Eu não posso me basear. Eu pego um capítulo de 12 páginas, leio pego um capítulo com 12 versículos, leio 2 versículos e prego baseado na minha ideia, no que eu quero, no que eu senti. Eu tive a revelação, não teve revelação nenhuma. Você não leu o restante dos capítulos, você não leu aonde a história levou os ouvintes, o personagem principal da história e aí em diante. Então não houve uma compreensão literal do texto, não houve uma consideração às condições históricas e não houve a gramática do contexto todo, entendeu? Então temos que seguir isso daqui, ok? E aí em diante. A história da interpretação da Bíblia. Então existe a exegese judaica antiga,
que é feita no texto original apenas, não tem como fazer essa exegese sem o texto original, sem também o manuseio do hebraico antigo. O uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, que é você pesquisar o que está aqui no Novo e que já tinha declarado no Antigo. A exegese patrística, que são os pais da fé que fizeram a exegese da Bíblia, a exegese medieval e a exegese da reforma que a gente falou lá. Lutero já era a exegese da reforma, ok? A exegese pós-reforma e agora a exegese, eu não posso dizer que a exegese se transformou em hermenêutica, mas a hermenêutica moderna é praticamente a exegese antiga, porque a gente pratica a hermenêutica no nosso texto em português, no alemão, no texto em alemão, não é? E aí em diante. E nós praticamos a nossa hermenêutica moderna dentro do texto bíblico em português que a gente tem. Então, para ajudar na nossa hermenêutica, na nossa exegese, a gente pode ter algumas Bíblias diferentes. Não sei se eu já falei aqui, mas vou repetir. Tem Bíblias que têm uma tradução mais próxima do original, tem Bíblias que têm explicação melhor. Eu falei que vocês podem é, utilizar de comentários bíblicos aí, falei aqui do Fini, não é? Do comentário bíblico Fini, se não me falha a memória, eu vou pôr lá no, no comentário do YouTube e para os irmãos do grupo, tá bom? Também você pode utilizar de algumas Bíblias diferentes, não é? Compara o texto bíblico da Bíblia Viva em João 21:15 e na sua outra Bíblia. Pode ser até da Bíblia da NVI, Nova Versão Internacional, ou da Pentecostal. E aí você vai comparar com o João 21:15, exatamente naquela parte, 15 em diante, exatamente naquela parte que Jesus diz para Pedro se ele ama Jesus, se Pedro amava Jesus. Ele pergunta 3 vezes. Você vai entender que na Bíblia Viva ela vai te trazer algo que nas outras Bíblias você não ia compreender, a menos que você tivesse um pouco do original, né? Existem então comentários bíblicos que trazem do textos originais a profundidade, né? Então, o comentário bíblico é, Fini, entre outras obras aí, que eu vou deixar algumas indicações para vocês. Vocês podem pegar alguns comentários bíblicos da CPAD, Editora Viva, Casa Bíblica Publicadora, uma coisa assim. Casa Bíblica Publicadora, é isso mesmo. Tem alguns comentários bíblicos muito importantes. Você pode também usar de algumas Bíblias diferentes, comparar os textos para texto. De repente, você é que nem eu, que não tem condições de ter 10 Bíblias. E aí? Que eu vou fazer? Eu vou lá no Google, vou digitar o capítulo e versículo, por exemplo, vou digitar lá, João 15:21 ou João 21:15 na Bíblia Viva. E o Google vai me dar o texto de João 15:20, exatamente como fala a Bíblia Viva. Vou digitar lá João 15:20 da NVI. E o Google vai me dar o texto bíblico lá da NVI, da Bíblia Pentecostal, da Shed e aí em diante, da King James. Então eu não posso ter muitas Bíblias para ir comparando texto com texto, eu vou pegar o Google e vou utilizar do Google, não é? Se alguém descobrir que existe algum aplicativo que tem essas diferenças de Bíblia, comenta aí com a gente no vídeo do YouTube, ok? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo porque a gente vai entrar agora em oratória, ok? E aí a gente vai juntar os vídeos aí, tá bom? Por enquanto, Deus abençoe a todos. Não pausa o vídeo, não. Continua aí, dá uma olhada aí que as coisas estão boas. Vamos pegar firme, ok? Olá pessoal, tudo bem? Estamos evoluindo, não é? Falei para vocês que era rapidinho, viu? Não precisa nem pausar o vídeo. E hoje a gente vai entrar em oratória, no mesmo vídeo, hein? Isso aqui vai ser feito em sala de aula e a gente vai dar bastante risada. A gente, ou, né? Não tem como não rirem de mim todas as vezes que a gente fala um pouquinho sobre oratória. É oratória importante para o pregador? Oratória importante para o cantor, para o pregador, para o palestrante e aí em diante. Para as conversas pessoais, até inclusive para uma entrevista de emprego, a oratória é importante, porque a forma que você expressa, como você fala, é, a forma gestual que você transmite a sua mensagem, a mensagem. Você lembra que a gente falou lá em homilética?
que a primeira mensagem que o pregador transmite é a mensagem visual. E conforme você vai pregando, eu vi um estudo uma vez que os primeiros segundos da pessoa que está te ouvindo, a atenção cerebral dela, a atenção que ela está dando para você, não é em tentar entender o que você está falando, mas é na roupa que você está vestindo, no seu tom de voz e no seu gesticular. Então, o orador, o pregador, o palestrante, o seminarista, quem está indo fazer a entrevista de emprego, ele tem que se preocupar eh, tanto na linguagem visual, como no som, no tom de voz e como ele fala, não é? Eu confesso para vocês que eu estou praticando a oratória também, porque é só Deus para nos auxiliar, não é? A impressão é que é o Espírito Santo que nos ajuda. No textinho que escrevi aqui, ó, a gente vai ver é, uma boa oratória serve para inspirar, motivar ou até mesmo influenciar e convencer a quem o discurso se destina, não é isso? Então você viu como é importante uma boa oratória? Vai embaixo da foto aqui, vocês vão ver. Ó. Engana-se quem pensa que as técnicas de oratória são úteis apenas para eventos protocolares, não é? Como palestras, comentários, elas ajudam em diferentes circunstâncias da vida, especialmente no mercado de trabalho. Se você não domina as técnicas, separamos alguns exercícios de respiração e dicção para melhorar o seu discurso, ok? Então vamos à respiração. Tá vendo aí embaixo da foto? Respiração. A fala nada mais é do que a passagem do ar pelas cordas vocais. Logo, a respirar corretamente é fundamental na qualidade da oratória. Vamos conferir alguns exercícios, ok? Então vamos lá. Se você se deitar, né? Não vou fazer aqui, senão a gente vai perder o vídeo. Com os pés levemente afastados, uma das mãos sobre o peito, né? E uma das mãos sobre o peito e a outra no umbigo, na barriga. Você vai certificar-se que a mão que está sobre a sua barriga, no umbigo, levanta-se mais do que a mão de cima durante a respiração. Então você vai fazer, se você quando você tiver esse tempinho, você vai perceber. Quando você inspira, quando você respira fundo, o que enche a impressão é que é a barriga, não é? Agora tenta respirar fundo e encher o peito. Levantar o peito. Depois para falar vai ficar difícil, entendeu? Agora quando você respira fundo e enche, deixa o ar entrar e enche ali a barriga, ó, quando você fala, você consegue soltar o ar devagarinho e ter uma oratória um pouco melhor. Mas praticamente é isso que ele está explicando. Você vai fazer esse exercício aí, tá ok? 2. Quando estiver em pé, inspire fundo, expandido ao máximo o diafragma e de forma lenta, constante, expire, não é? Respire e aí você vai expirar e o ar emitindo a letra F, não é? Ó, respira fundo, deixa em si, não o peito, mas embaixo, ó. Como que é? Não ri de mim não, hein? Vai soltando lentamente, fazendo esse som. Vários cantores fazem isso, tá? Existem cantores evangélicos hoje que postam vídeo aí ensinando como você melhorar aí a sua voz. Então tenta fazer isso aí com a letra F. Repita o mesmo exercício, porém desta vez expire emitindo o som, expirar, soltar o ar emitindo o som da letra S. Quando você sobe o diafragma, ele dá aquela tremida, ó. Entendeu? Treina aí na sua casa. De forma mais rápida, vamos subir aqui, ó. De forma mais rápida e rapidamente, faça 3 pausas até soltar todo o ar, sentindo o diafragma dar pequenas travadas. Então a gente vai agora para o S. Tá vendo que mudou aqui? Eu estava no F, aí foi para o S. Deixa eu ver se tem. Não. Então vamos voltar aqui. No S. Zzz, tá vendo? Tipo uma abelhinha, ó. Zzz,
zzz, zzz, zzz. Faça sempre isso 3 vezes e continua treinando aí, ok? Isso vai melhorar muito na sua dicção, na sua fala, na oratória. Esses são exercícios passados por pessoas que conhecem, cantores, palestrantes e aí em diante, ok? Engraçado, né? Mas é bom, muito bom para as cordas vocais. Você que é cantor aí, tá sempre cantando na igreja, começa a fazer essa, esses exercícios, tomar um chazinho de gengibre, que é bom para a garganta, né? A oratória também envolve, não está escrito aqui, mas eu vou falar a saúde, não é? Sempre tomando a vitamina C, nunca tomando muita água gelada. Então você, de repente, virou um orador aí, um palestrante, seminarista, pregador, você tem que tomar esses cuidados. Tem que tomar esses cuidados com gripe, inflamação na garganta e aí em diante. Nossa, mas é difícil. Difícil assim, alguns cuidados de não tomar muita coisa muito gelada, muito gelada. É, como eu posso explicar, o excesso, o desgaste da garganta, não é? Eu sei que é difícil você aí que é pentecostal, vou para vigília, vou dar glória, vou adorador, não vamos nem pôr um termo pentecostal não, mas o adorador gosta mesmo de adorar, de louvar, de cantar. Então manter esses exercícios de saúde vai te ajudar bastante, ok? Gesticular em público não é muito diferente de quando gesticulamos em conversas com os amigos. Gesticular em público, não em púlpito, não é? Com os amigos. Deixar as mãos acompanharem o seu raciocínio e sua fala fará com que o seu discurso flua com naturalidade e prenderá a atenção da audiência, dos seus ouvintes, ok? Então, a gesticulação, tal, ensinar, não sei o quê, claro que com muita é, delicadeza, né? E aí em diante. Naturalidade, não é? Um bom exercício é dizer um texto na frente do espelho, enquanto observa os seus movimentos com as mãos e braços, não é? Vamos lá. Procure fazer gestos moderados acima da linha da cintura, sem pressa de voltar as mãos à posição de apoio. A postura também é muito importante. A postura e os gestos devem ser os mais naturais possíveis, entendeu? Mais naturais possíveis. Quando estiver em casa, tente fazer alongamentos diários para eliminar a tensão, esticando as mãos, braços e pernas, ok? Alongamentos. Puxa aí no YouTube, no Google, existem alguns professores de física, né? Que eles ensinam alguns alongamentos. Alguns atletas aí também que ensinam a fazer alguns alongamentos, né? A gente pode pegar aqui, ó, com os dois dedos, empurrar o queixo para cima, trazer o braço aqui, você vai trazer um pouquinho para cá o pescoço levemente para não se machucar, para cá também, entre outros exercícios aí que você vai fazer para alongar, puxar a perna segurando com a mão para trás, entre outros exercícios aí de alongamento. Você pode pesquisar aí profissionais ensinando a fazer o alongamento e é muito bom para poder dar uma liberada nos músculos, não é? Tirar a tensão e aí em diante. É, aqui está falando, ó, gire o pescoço lentamente da esquerda para a direita e vice-versa 2 vezes. Agora a gente vai entrar em um aqui, rapaz, isso daqui toda vez me dá trabalho, que é o trava-língua. Pá, pastor, mas, bom, Robson, eu achei que você ia ensinar a pregar. Na realidade, essa matéria está junto lá do que a gente leu, hermenêutica, homilética e exegese, foi? E aqui está o oratória. Já pensou, você sabe ler, você aprendeu a ler a Bíblia, leu a Bíblia toda, aprendeu a fazer estudo, montar uma pregação, tem um bocado de livro bom, fez um curso ótimo e aprendeu as técnicas de pregar, só que na hora de ir lá falar para o público, você tem vergonha, tem medo, ou você se expressa de uma forma em que as pessoas não entendem. Costumo dizer que a maior dificuldade do pregador, do mensageiro, é transmitir o que ele sentiu quando ele estudou o texto, entendeu? E você tirar o medo, você se manter calmo, você se manter confiante, falar com confiança, com propriedade aquilo que você aprendeu, e essa matéria que a gente fecha hoje, que é
interpretação bíblica com a palhinha aqui de oratória, vai te ajudar muito, ok? Então vamos lá. Trava-língua, meu Deus. Tente ler os trava-línguas sem inverter as sílabas, ok? Tenta ler aí, faz um áudio lendo e depois você posta no grupo do WhatsApp, ok? Vou ler as primeiras aqui, depois eu vou deixar isso aqui lá no subtítulo do YouTube, tá bom? Joana, Joaninha, enjoada de jantar jiló, jaca e berinjela, resolveu dar um jeito e foi falar com Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho que tal jambo e jabá. Jambo e jabá. E aqui tem outros textos, ó, que você pode pausar o vídeo e tentar falar, repetir cada vez mais, falar esses textos aí lá na Bíblia, falar lá em frente ao espelho, melhor dizendo, fala rápido e aí em diante, ok? Tem outros aqui, ó. Dá um pause aí no vídeo e copia aí, embora eu vou deixar lá no descritório, é isso? Lá do YouTube, ok? Deus abençoe a todos. Encerramos essa matéria de interpretação bíblica. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Me desculpe pelos primeiros vídeos, que não teve tanta qualidade. E a gente vai melhorando com fé em Deus, ok? Tchau a todos, espero todos na prova de interpretação bíblica. Deus abençoe a cada um. Continue orando por nós, continue orando pela ITVEC. E o Senhor Deus, Ele vai te abençoar e vai abençoar todos nós. Ok? Deus abençoe.